Programa RicardoOlandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô, amigos, estamos começando mais um programa RicardoOrlandini.net. Nosso convidado de hoje é um velho amigo, mas é de um bom tempo, né? Um batalhador na área de tecnologia. O Luiz, nós nos conhecemos o quê? Mais de 20 anos, né? Por aí. Luiz. Por aí. O Luiz, eu acho que é um dos primeiros aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil também, em assinatura digital, certificação digital, que é anos 90 aquilo? Não, 2000 Não. 2001 a legalização. A né? legalização, mas antes era 96, 97, tu já estava vendendo 98, as assinaturas eu já... digitais, aquelas para assinatura, né? Usando aqueles sistemas do próprio e-mail, né? Que tu já usava, Sim, aquele sim. sistema de segurança, né? Exatamente. Luiz Carlos Zancanella, que é o presidente da Safe Web, nosso apoiador há muitos anos, aí, nosso parceiro, e que professor universitário, agora está aposentado, está só focado na Safe Web e nos seus outros projetos, o Instituto Safe Web, no qual o Luiz Carlos Zancanella Júnior é o presidente, que faz uma série de ações sociais, principalmente a questão da água, né? Muito legal aquele negócio da preservação da água. Nós vamos tocar nisso durante o programa, o Zancanella. Mas eu queria que tu contasse um pouquinho da história, que pouca gente sabe, né? Era anos 90, no Brasil, 2000, 2001, lá 2000. Com o Fernando Henrique, né? Mas já começava a engatinhar no Brasil a assinatura digital, né? O que é a assinatura digital, Luiz Carlos Zancanella? Primeiramente, Orlandini, satisfação em estar aqui no teu programa. Aos espectadores, telespectadores. A assinatura digital, ela é o meio eletrônico de você substituir a assinatura de punho. Porque a assinatura de punho você faz no papel, um documento papel, quando você assina um contrato, você o assina e você faz a sua assinatura de punho, com uma caneta. A assinatura digital é para você fazer no meio eletrônico, ou seja, como que você assina um documento eletrônico, é a chamada assinatura digital. Em síntese, tecnicamente, ela é um resumo do documento que você está assinando e é gerado um código através de uma chave privada, de um segredo privado que você tem, e isso passa a ser assinatura digital. Ou seja, ela é algo que te identifica e ela te dá uma associação, a tua identificação ao documento que você está assinando. Isso é a assinatura digital, de uma forma técnica, né? Ela teve a sua oficialização e a sua validade jurídica no Brasil implementada pelo Fernando Henrique em 2001, através da medida provisória 2200 de agosto de 2001, que criou a infraestrutura de chaves públicas brasileira e deu validade jurídica ao documento eletrônico. Ou seja, um documento eletrônico que você faz e assina digitalmente, ele passa a ter a mesma validade jurídica de um documento papel assinado de punho. O Zancanella, assim, pouca gente sabe, né? Não, mas a minha assinatura vale mais do que a assinatura digital. Muito antes, pelo contrário, né? É uma coisa... pode-se dizer assim, eu não sei se o termo esse é um paradoxo, né? Porque a minha assinatura, se eu pegar esse papel aqui, que seja um contrato, eu assino eu e o Zancanella assinamos um contrato. Tá, assinamos só. É a minha assinatura, eu sei que é a minha, ele assinou. Nós temos que levar num cartório e reconhecer a firma para ter validade jurídica. Mas a assinatura digital feita em meio eletrônico
com chave pública, chave privada, com toda essa segurança, ela tem validade no momento que tu assinou e não tem como dizer não assinei. O aspecto, o diferencial que tem entre a assinatura de punho e a assinatura eletrônica, Orlandini, é exatamente a questão do repúdio. Se eu e você assinamos um contrato, né, e não vamos a um cartório, o contrato vale, ele tem validade jurídica. Se houver uma disputa entre a gente e tivermos que levar a um juiz para decidir, ele vai dizer, Orlandini, foi você que assinou isso aqui? Se tu disser que é, Luiz Carlos, foi você que assinou? Se eu disser que é, está resolvido. Agora, se um de nós negar, não fui eu que assinei. Então vamos ter que fazer uma perícia técnica. Se nós levarmos num cartório para ele fazer o reconhecimento da nossa assinatura, o juiz não vai nos perguntar, porque ele confia no cartório, olha, quem assinou isso foram vocês, e a decisão é essa. Tá? Alguém deve para alguém, tem que ser resolvido assim. No documento eletrônico, não precisa desse aval do cartório, porque ela tem a característica de não repúdio, ou seja, você não tem como negar tecnicamente que não foi a tua chave privada que fez aquele processo. Que foi criada uma série de instrumentos tecnológicos para garantir que quem deu o enter naquele momento ali foi o Luiz Carlos Zancanella. Não é que foi o Luiz Carlos Zancanella que deu enter, é quem usou a chave privada que era a posse do Luiz Carlos Zancanella. Entendeu? Agora tu tocou noutra coisa que eu queria falar. Usei usou a chave privada de dar a senha para o outro, não faça isso. Não tem sentido, porque você é responsável pelo uso da chave. No momento que você passar para alguém, você ainda é responsável. Se você dá o teu cartão de crédito para o teu filho fazer um saque, você é responsável. Continua responsável. Mas foi o meu filho. Não, você deu para ele. Né? Então você é responsável pelo uso daquele instrumento, digamos. Se ele for comprometido, se você perdeu, então você faz essa ocorrência e diz, olha, eu perdi, a partir desse momento eu não sou mais responsável, porque eu perdi e eu não sei na mão de quem que está. Isso é o que a gente faz com o cartão de crédito, né? Revoga o cartão de crédito lá. O outro dia eu conversava com o Wagner Silveira, né, o nosso amigo contador, né, da Santreu, ele me explicando, né, que os contadores usam há muito tempo a certificação digital, né? E eu tenho um contador, eu dei uma procuração eletrônica para ele, que tu faz no site da Receita Federal. Quer dizer, eu fiz e dei autorização para ele cuidar dos meus papéis na Receita Federal, os papéis todos da contabilidade, tu deve ter feito a mesma coisa. Sim. Mas eu não dei o meu cartão para ele, nem a minha senha. Sim. Quer dizer, até isso existe. Então, ele alerta que o correto nunca é tu pegar o teu cartão, aqui, Zancanella, está aqui o meu cartão e a minha senha. Não faz isso. Dá uma procuração para o Zancanella e em determinados sistemas tu pode fazer isso, que é o caso da Receita Federal, que os contadores usam, né? Para fazer para fazer os balanços e todos os documentos fiscais, né? E o interessante é que quem utiliza isso aí e entra no site da Receita tem um rol de coisas que tu pode permitir ou não de procurações digitais. É muito interessante isso aí, né, Zancanella? Sim, é interessante. Agora, o que acontece é uma solução brilhante, na verdade, né? Você dá uma procuração eletrônica para alguém falar sobre você. O que acontece, que eu não entendo por quê, algumas distorções nesse aspecto aí. Já tem acontecido, a gente já tem vários históricos, mas um deles, assim, que eu lembro rapidamente, havia um empresário que tinha um contador e o contador fez um refis, uma renegociação da dívida com a Receita Federal, e durante o pagamento dessa dívida o empresário faleceu e o contador teve que pagar. Por que o contador teve que pagar? Porque ele tinha uma procuração do empresário para fazer aquilo. Se ele tivesse usado o certificado do empresário, ele não assumiria essa responsabilidade. É uma correção que tem que ser feita. Uma correção que tem que ser feita. Então, isso faz com que os contadores tenham receio, esse tipo de coisa faz com que os contadores tenham receio de aceitar procurações. Para fazer um refis, por exemplo. Para fazer um refis, por exemplo, porque eles passam a assumir corresponsabilidades perante a Receita, perante o fisco. E aí eles têm esse receio e eles preferem pegar o cartão das empresas. Mas o ideal é que a Receita corrigisse essas coisas, né?
essas distorções que tem. Olha, ele me deu uma procuração para mim fazer as coisas em nome dele. E eu fiz uma negociação da dívida para ele, mas eu não sou responsável pela essa dívida, é ele que é responsável. Então, isso tem distorcido. Talvez uma evolução no sistema do tipo assim, eu negociei para o Zancanella, eu sou contador, e daí tu recebe um e-mail, uma coisa, olha, tens que... Dá um aval. Dar o teu aval que foi feito isso aí. Talvez. Tá? Seja uma solução. Uma solução simples de fazer com a certeza. tecnologia que tem hoje. Sim, Tem com certeza. porque a Receita Federal tem o meu cartão lá que eu tenho, a minha assinatura digital feita tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física, eu tenho feito pela SafeWeb, tem lá o meu e-mail. Sim. Isso é informado, a Receita Federal sabe qual é o meu e-mail. Então, Sabe, muito fácil, manda para aquele E e-mail. a Receita Federal tem as informações das empresas, né? Das empresas e dos dirigentes das dos empresas. dirigentes, sabe que todos quem Não são. tem. Bom, então, continuando na história da assinatura digital. Falamos da história da assinatura de punho, assinatura digital, que pode ter um meio físico, né? Pode ter um token ou um cartão, mas também tu pode botar isso aí num computador, num determinado computador, né? Pode. É exatamente essa a grande evolução que está tendo, que nós vamos falar daqui a pouquinho, Nadir. Então, o que acontece? A partir do momento que se oficializou a validade jurídica do documento eletrônico assinado digitalmente, você pode parar de operar com papel e começar a operar essencialmente e totalmente com documentos eletrônicos. Esses documentos eletrônicos têm a mesma validade jurídica, ou seja, o que significa? Significa que ele tem a mesma validade legal perante a lei, o documento papel, com reconhecimento em cartório e assinatura digital. E não tem como repudiar, não tem como dizer que não fui eu. Não tem como repudiar. Mas o que se tem visto ao longo dos anos? Ao longo dos anos, assim, bom, quem é que faz uma assinatura digital? São softwares, são programas que as empresas fazem para assinar documentos digitalmente. O ITI, a ICP Brasil, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, que é responsável pela normatização desse processo, começou a criar padrões. Porque existem uns padrões internacionais, né, de assinatura digital, mas existem padrões que as pessoas adotam livremente, que não são os padrões internacionais que o ITI quer. Que os documentos eletrônicos que circulem no Brasil tenham todos o mesmo padrão para que qualquer um verifique. Então, essa liberdade que havia fez com que cada empresa de software fizesse o seu padrão de assinatura, o seu modelo de assinatura. E isso acaba fazendo com que você tenha no mercado documentos assinados digitalmente com padrões qualquer. Por exemplo, você pega um Word da Microsoft, tem um padrão Microsoft. Você pega um PDF da Acrobat, tem um padrão da Acrobat. Então, você tem padrões de assinaturas ali dentro diferentes. O que o ITI fez, e fez muito bem, criou padrões. Então, agora tem padrões. Um padrão para uma assinatura simples, um contrato que eu e você fizemos. Um padrão para uma assinatura, para um documento eletrônico gerado por um órgão público, que tem outra característica. Né? Depois a gente pode voltar a esse assunto. Padrões de documentos que têm vida curta e padrões de documentos que têm vida perpétua. Por exemplo, uma lei municipal, a princípio, até que ela não for revogada ou substituída, ela tem validade. Então, uma lei que é feita hoje no município de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, ela pode ter validade daqui a 200 anos, correto? Ela se perpetua ao longo do tempo. E essa perpetuação ao longo do tempo, a assinatura ela tem que te dar condições de que, se daqui amanhã, eu falo amanhã, mas amanhã pode ser no dia de amanhã, pode ser no mês de amanhã, pode ser no ano de amanhã, pode ser na década de amanhã, no milênio de amanhã. Né? Então, se daqui 10 anos eu preciso verificar, é um problema jurídico baseado nesse documento assinado, e eu preciso verificar a originalidade dessa assinatura, como é que eu faço? Na assinatura em papel, tu ia lá no cartório, ele já tinha te dado a assinatura, está lá a assinatura, olha, isso aqui o cartório já te deu, amém. Mas nos documentos eletrônicos, quem é que fez essa assinatura? Foi a empresa da prefeitura, foi a empresa do governo do estado, foi a empresa
Quem foi que fez essa assinatura? Essa assinatura está correta? Essa assinatura foi feita por uma pessoa que tinha direito de fazer essa assinatura? Então, essas questões todas, elas estão sendo regulamentadas. Legal, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos nessa conversa, nesse bate-papo com o presidente da SafeWeb, Luiz Carlos Zancanella. Chopp gelado, sanduíche aberto, filé recheado, ranch-schnitzel e grelhado. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795. Está conosco o Luiz Carlos Zancanella, que é o presidente da SafeWeb. Zancanella, nós estamos falando da assinatura digital, um pouquinho da sua história. Vamos lá, falamos dos anos 90, lá quando tu começasse a fazer alguma coisa. Lá em 96, eu lembro que tu me levasse, eu estava na Plub naquele tempo, tu levasse lá na Plub Informática assinaturas para a gente assinar documentos internos, né, e e-mail. Depois evoluísse lá nos anos 2000, início dos anos 2000, com a legislação criada pelo Fernando Henrique Cardoso, né, que é a assinatura digital no Brasil, né? Daí nós estamos falando da validade jurídica. E tu começou a falar do tempo. Quanto tempo vale? Até quando? Uma lei. Aí, quantas vezes a gente... eu tenho uma encrenca aí, por exemplo. O cartório de Garibaldi, nos anos lá, no início do século passado, pegou fogo. Queimou tudo. Não tem nada. Em Sarandi botaram fogo no fórum. Imagina só, em que época não, foi mas isso? botaram fogo. Olha, isso deve ter sido lá pela década de 80, por aí. Tá, então, se tu tens isso em e-mail eletrônico, que não é da época, se tu tem em microfichas, microfilme, fotocópia, já nos anos 50 começou a se fazer cópias disso e guardar em outros lugares, os arquivos públicos, né? Imagina queima um arquivo público. E imagina esse pessoal que nasceu em Garibaldi, neste período, que casou em Garibaldi, que viveu em Garibaldi, no período antes do incêndio. Ficou descasado. Ficou descasado. Então, e é uma encrenca, é um problema, né? Mas daí tem uma salvação. A igreja era muito comum, que a certidão de batismo, certidão de casamento, até muito... Eu vou dizer que recente, mas é recente em alguns lugares, é mais antigo o sistema cartorial oficial, mas era tranquilo. Na Itália, por exemplo, era a igreja que fazia. Sim. Tudo. Aqui no Brasil também, um bom tempo, era a igreja. Batismo, casamento, óbito, essas coisas, tudo. Era a igreja. Então, tu recorre à igreja. Então, tu tinha uma certidão de nascimento num cartório e uma certidão de batismo na igreja. Então, que bom se não queimaram os dois. É verdade. Se as pessoas registraram também. Mas essa validade jurídica, como é que se dá nesse meio eletrônico? Então, o que aconteceu? O que tem acontecido ao longo desses nossos 15 anos, né, 16 anos de ICP Brasil lá, e de validade jurídica do documento eletrônico? Que começou a surgir no mercado padrões diferenciados. O ITI teve que normatizar. E começou a se perceber que o mundo eletrônico ele começou a ter influências muito grandes na vida, no dia a dia das pessoas, e ele proporciona muitas falsificações. Né? Os fakes, as falsificações de documentos eletrônicos. Você manda um e-mail em nome de alguém com uma facilidade muito grande, você substitui um documento, falsifica um documento muito grande, de uma facilidade muito grande, mas aí o que acontece? A assinatura digital, ela protege isso. Ela protege que você não consiga ter documentos falsos no mundo eletrônico. Só que tem que tomar cuidado quem faz a assinatura digital, porque quem faz a assinatura digital pode fazer uma assinatura inválida. Né? Então, você pode não verificar as seguranças que uma assinatura tem que verificar. Então, para regulamentar isso aí, o ITI começou a criar regras, inclusive tem uma lei que está tramitando no Congresso,
que provavelmente ela vai ser substituída, se ela for aprovada, ela vai ser substituída por uma nova legislação da assinatura digital que está sendo criada pelo próprio ITI, que diz que o documento eletrônico, para ter valor probante, ou seja, se você entrar na justiça para dizer, não, eu comprei um negócio daquela empresa, ela me mandou um e-mail aqui e eu dei o amém, mas não fui eu que dei o amém. Para a empresa provar, ela tem que ser assinada digitalmente. Ou seja, nenhum documento eletrônico mais passa a valer como prova legal se ele não for assinado digitalmente. Então isso é uma mudança muito grande que traz no modelo, porque hoje a negociação ela funciona meio que na confiança, mas agora passa a ter uma validade. O Zanganella, no início lá da assinatura digital, até eu lembro que a gente fez alguns testes de mandar e-mail, né? Assinado. Daí o e-mail ia fechadinho lá e era para o Zancanella abria e disse, olha, esse e-mail foi assinado pelo Orlandini. Mas daí determinados provedores, em nome da segurança, resolveram passar um antivírus nisso aí e botavam um carimbinho no final. Esse e-mail foi verificado com antivírus. Pô, quebrava a chave, abria, quebrava, e daí não quebrava a segurança e abria o e-mail. Não tivesse nada secreto, mas assim, a assinatura era para comprovar que foi assinado. Ela se tornava daí se inválida. criou uma encriptação, né? Daí o cara não consegue mais abrir lendo com antivírus, mas no início não era assim. Mas lembra que dava uma confusão muito grande isso aí? Dava uma confusão muito grande. E isso era assim mesmo, Orlandini. E para evitar esse tipo de disputa jurídica, porque isso está levando a muitas questões judiciais, o ITI está criando uma outra entidade que chama o prestador de serviço de confiança. O que é o prestador de serviço de confiança? Prestadores de serviços que vão se criar ao longo do Brasil, em órgãos públicos, em órgãos privados, que para você ter um documento eletrônico assinado com validade jurídica, ele tem que ser assinado por um prestador de serviço de confiança. É mais ou menos como se, reconhecimento de firma pode ser feito por qualquer um, não, tem que ser feito por um cartório. Então, uma assinatura eletrônica tem que ser feita por um provedor de serviço de confiança. Isso já é lei, já é norma, já está aprovado, ele só está dependendo de regulamentação. Que a regulamentação hoje ela está sendo feita pela Universidade Federal de Santa Catarina, em conjunto com o Instituto de Tecnologia da Informação. Ele está sendo normatizado, fazendo a regulamentação da lei, normatizando alguns algoritmos, alguns que vão ser usados, e isso na metade do ano, com certeza no segundo semestre. O ITI já está recebendo credenciamentos, solicitação de credenciamento para provedores de serviços de confiança, e a partir daí todo o documento eletrônico válido juridicamente, com validade legal dentro do Brasil, tem que ser assinado por um provedor de serviços de confiança. Então você começa a pensar, bom, qual é esse universo? Esse universo ele é privado, ele é público. Então agora daqui para frente, um órgão público, uma prefeitura, um estado, a federação, para ter um documento eletrônico válido tem que ser feito por um provedor de serviço de confiança, que pode ser ele próprio. Ele próprio pode ir lá e se habilitar a ser um provedor de serviço de confiança. Cumpre algumas regras, segue padrões dentro da ICP Brasil da assinatura, ou seja, não são qualquer padrões, né? Segue padrões e esses padrões vão ser usados. Então, quando você tiver um documento eletrônico com a chancela de um provedor de serviço de confiança, não tem mais questionamento de que essa assinatura poderia ser feita por um software malicioso, poderia ter sido feito por alguém que não verificou as características, porque para verificar as características do documento, e aí na questão do documento eletrônico de órgãos públicos, a assinatura tem essa característica. Primeiro, eu tenho que saber, o órgão público tem que saber quem foi que assinou. Foi o Orlandini que assinou. Que poder o Orlandini tinha para assinar? Que cargo ele estava exercendo para assinar aquele documento em nome de um órgão público? E quando ele assinou? Em que momento? O carimbo de tempo, quando ele assinou.
Sem essas três Estava características... no mandato dele, por exemplo. Estava no mandato. Não era um prefeito. Não estava de férias. Não estava de férias. Ou seja, você tem essas características, três características, para dizer que um documento eletrônico público tem validade. Que é diferente de um contrato que eu e você fizemos. É diferente. Não precisa dessas características. Zancanella, nós temos um monte de coisa para falar, mas assim, nós vamos deixar para um outro momento também, vamos fazer mais um bate-papo com o Zancanella. Temos que falar da nova legislação, do que vem por aí, eleições pela internet, eleições que eu falo, não a nossa eleição para presidentes, governadores, senadores, mas em clubes, entidades, associações, que dá para fazer tudo isso. Mas assim, a presença da SafeWeb no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Bom, hoje nós estamos em todas as unidades da federação. Estamos em todo o Brasil, mas no Distrito Federal, ou seja, estamos presencialmente em todo o Brasil e estamos em fase de criação de filiais na Europa e nos Estados Unidos. Nós vamos também para a Europa para atender brasileiros. Para atender brasileiros. Não vamos atender americanos nem europeus, vamos atender brasileiros que estão lá e que precisam de um certificado digital, porque tem negócios aqui no Brasil. E precisa ser um certificado digital brasileiro. Precisa certificado digital brasileiro, então nós vamos fazer essa expansão. No Rio Grande do Sul, nós estamos em cerca de 40% das cidades do Rio Grande do Sul, a gente está presente, né? Então tem uma penetração muito boa. No Paraná é outro estado que a gente está com uma penetração bastante grande e alguns estados com mais ou menos penetração. Legal, muito bacana. Vamos voltar a falar então sobre nova legislação que vem por aí, porque está mudando, né? Tá mudando. E essas tecnologias todas de assinatura digital, num outro momento vamos falar também nas eleições de clubes, associações, entidades e tudo mais, e outras coisas que tu pode fazer com certificação digital via internet, com todo conforto e segurança. Muito obrigado, Zancanella. Obrigado você, obrigado pela oportunidade e até uma outra ocasião.